Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nossa lição de número 11 e o nosso tema é a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ver, irmãos, nessa lição o quanto, continuando falando acerca da oração, mais uma parte a qual Jesus está nos ajudando a nós melhorarmos a nossa oração. E no nosso texto do dia que está em João, capítulo 17, versículo 6, diz assim: Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Jesus, ele está orando, claro, pelas pessoas, Jesus está orando pelo povo para quê? Para que nós venhamos melhorar a nossa condição espiritual. A nossa síntese, a oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. O nosso texto bíblico está em João capítulo 17, do 1 ao 4, 9 ao 11, 17 ao 19 e 22 ao 23. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Ou seja, Jesus falando que aqueles que Deus deu a ele tinha cuidado, como se quem diz está acabando o ministério terreno de Jesus, o ministério numa questão de Jesus ir para a cruz, né? E nós vemos aqui que ele está orando para que o povo, vamos dizer assim, pudesse deveriam continuar na presença dele. E aqui no versículo de número 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pedindo para que o povo, no caso, né, o povo deveria ser santificado pela presença de Deus e, claro, procurar e buscar cada vez mais essa presença. Por isso, meus irmãos, que nós temos que andar todos os dias em santificação, procurando melhorar a nossa vida. Nós vemos Jesus ele orando pelo povo para que o povo pudesse melhorar a sua condição para com Deus. Quem não nos dá essa condição de nos achegarmos a Deus? Jesus Cristo. Estudaremos nessa semana uma oração muito especial realizada por Jesus, a oração sacerdotal. Próximo do momento de sua prisão, essa oração propõe uma síntese das questões que envolvem a missão dos cristãos na terra, o processo de santificação, a vontade de Deus para com a sua igreja e as necessidades dos crentes para com o Pai Celeste. A oração proferida por Cristo revela a misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. O Mestre apresenta a Deus as nossas necessidades e pede que conheçamos a perfeita alegria, sejamos guardados do mal, cresçamos em verdade e santidade e que possamos demonstrar o amor com as pessoas. E aqui no tópico 1 é chegada a hora, parte 1, em fervente oração. Jesus, momentos antes de sua prisão, dirige Deus a essa oração, que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Então Jesus, também o apóstolo Paulo fez isso quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele está orando para que o povo pudesse continuar guardando a sua palavra. Irmãos, aqui nós vemos um modelo de Jesus, Jesus se preocupando com os seus liderados, Jesus se preocupando com as pessoas. Infelizmente, tem muitos hoje que não deseja que, principalmente um líder, né, vamos dizer assim, que não deseja que as pessoas ao seu redor cresçam, porque vai ser mais difícil para ela ludibriar e enganar. E também não quer que as pessoas ao seu redor cresçam para não fazer, ficar naquela disputa. Não que a pessoa que está crescendo vai ter disputa, mas a pessoa não ora e não deseja que outras pessoas ao seu redor cresçam em santificação, em busca por Deus, para que não venha ofuscar, vamos dizer assim, o seu brilho, é assim que ela entende. Mas Jesus, ele gostaria que a oração dele é que nós pudéssemos melhorar a nossa vida na presença de Deus. Não que nós, meus irmãos, vamos ofuscar Jesus, não é isso. Mas a questão é que tem muitos que não oram pelos seus liderados. Jesus orou pelos seus liderados, Jesus orou pelos seus discípulos para que eles pudessem cada dia mais ser pessoas melhores. E na parte 2, a mensagem da cruz, Jesus inicia sua oração falando: Pai, é chegada a hora. Mas que hora era essa? O momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus,
deu a sua vida na cruz para que todos nós tenhamos acesso à vida eterna. Então, Jesus, ele nos últimos momentos de Jesus na terra, e qual ele viveu entre os homens, ele faz essa oração. Por quê, meus irmãos? Era a mensagem final, Jesus trazendo para nós, vamos dizer assim, um modelo de mensagem final para quê? Para que Deus pudesse continuar cuidando do seu povo. E nós vemos aqui que Jesus era movido pelo amor infinito de Deus. Irmãos, nós precisamos orar pelas pessoas com amor, para que realmente as pessoas venham a ver mudança na vida das pessoas. Não fazer por fazer. Nós temos que fazer, claro, colocando o nosso sentimento e o desejo que outras pessoas possam mudar. Para a glória de Deus. Mediante o sacrifício de cruz que se aproximava, o plano divino da redenção da humanidade estava chegando ao momento supremo, onde o Cordeiro de Deus daria sua vida por cada um de nós. Irmãos, Jesus, ele foi santificado sim, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra sim, mas ele morre, ele vem trazer a salvação para os homens para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então nós vemos que Jesus, sabendo da necessidade do homem, ele requer, claro, ele amando o homem como ele amou, como ele ama ainda, fazendo e vai continuar amando, fazendo com que o homem venha entender os propósitos de Deus, ele faz essa oração e ele faz essa ligação outra vez entre o homem e Deus. Por quê? Porque isso estava, vamos dizer assim, o homem estava em descrédito. E quando fala para a glória de Deus, Jesus morreu para que Deus fosse glorificado. Ele foi glorificado, Jesus foi glorificado. Mas Deus seria glorificado ainda com mais intensidade. Porque viver um evangelho ou viver uma vida cristã, vamos dizer assim, sem propósito, sem amor, irmãos, não está glorificando nada em Deus. Quando Jesus pregou o amor, Jesus pregou a simplicidade, Jesus pregou a humildade. Essas atitudes glorificam a Deus. Não é saber que Deus é Deus e que o diabo é o diabo. Não, nós temos que viver a presença de Deus. Nós temos que viver a presença de Deus em nossas vidas. Parte 2. Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem um grande valor para aqueles que seguem a Jesus. Irmãos, Jesus, ele é a própria verdade. Mas ele se colocou como exemplo para que nós venhamos buscar essa verdade, nos santificar essa verdade, colocar a nossa vida nessa verdade, pautar a nossa vida nessa verdade. Porque às vezes a gente fala que santificação é só apenas com Deus, mas como eu já até mencionei, outras religiões, para eles santificar os padrões deles, eles têm os padrões de santificação. E nós temos o nosso padrão de santificação. E nós temos que adotar isso para nós como melhoria de condição de vida para com Deus. Então, santifica-os na verdade é uma expressão que Jesus usa para nós santificarmos na verdade, irmãos. Não fazer sacrifício de tolo, né? Não como o fariseu, que fazia isso, que fazia aquilo, andava com as suas vestes, mas, no entanto, não era santificado. Por quê? Porque o seu interior, que foi o mesmo Jesus quem disse, era um sepulcro caiado. Ou seja, por fora era uma beleza, mas por dentro estava podre. Então nós vemos, irmãos, que nós não podemos nos assemelhar a esse tipo de verdade. A nossa verdade, a nossa santificação tem que ser pautada na verdade que Jesus colocou para nós como parâmetro. Parte 2, que os livre do mal, né? Então Jesus, ele continua fazendo essa oração sacerdotal, pedindo a Deus que os livrasse do mal. É claro, meus irmãos, nós vemos que a oração do Pai Nosso também nos ensinou acerca de ser livrado do mal. Mas Jesus aqui está insistindo, agora Jesus está orando, intercedendo por nós, falando a Deus para que nos livre do mal. Porque o dia da tentação, ele chega sempre para nós fazermos o mal, para nós pecarmos contra Deus. Mas se nós dermos ouvidos à presença de Deus e à voz do Espírito Santo, com certeza, irmãos, vamos ser livres do mal. Parte 3. Para que todos sejam um. Isso é muito importante, meus irmãos. Jesus queria uma igreja unida, uma igreja com propósitos únicos. Não cada um querer fazer o que quer. Não é isso, irmãos. Eu sei que tem muitas denominações, tem teologias,
Isso aí é uma coisa muito grande para dizer. Apesar que nem tanto. Não vou criticar, porque existem as igrejas. Mas o que nós podemos colocar é uma forma mais simples. De que forma? A pessoa está na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, mas não se une com a outra. Essa divisão dentro da igreja tem prejudicado e muito o nível espiritual dos crentes. De nós crentes, tem prejudicado e muito. E muito. Então, a oração que Jesus fez, uma das coisas que Jesus colocou na sua oração sacerdotal, foi que a igreja, foi que as pessoas sejam um, ou seja, tenham um pensamento, o mesmo pensamento, o mesmo desejo de mudança. Claro, somos pessoas diferentes, mas nós temos que ter o mesmo, a mesma meta. Qual que é a meta? Agradar a Deus. Não é agradar a Deus no meu sentido de querer aborrecer meu irmão, estou agradando a Deus, ou falar mal do meu irmão, estou agradando a Deus. Mas infelizmente esses disse-me-disse, essas fofocas, essas coisas, têm dividido a igreja. E uma casa dividida, ela não subsiste. Então por isso que muitas das vezes a gente vê hoje a igreja, poucas pessoas se convertendo, aceitando Jesus na igreja. Porque as pessoas têm colocado divisão, têm colocado parâmetros que, aqui, não, comigo tem que ser assim, não é compreensível para com o ser humano. Não estou dizendo que nós temos que ser compreensível com o pecado, não é isso. Mas com um ponto de vista, e cada um tem o seu ponto de vista, e não abre mão, é o extremo. Mas nós temos que ter uma meta, nós temos que ter, claro, meus irmãos, procurar entrar num consenso, procurar entrar, claro, conversando, né? Para que a gente possa resolver isso. Precisamos resolver, a igreja precisa resolver, mas a gente sabe mesmo, infelizmente, a igreja é formada de seres humanos e tem muitas situações complicadas. Mas, vamos lá. Tópico 3. Para que o mundo conheça que me enviaste, odiados pelo mundo. Como o mundo nos vê? Então, isso é uma situação também muito, como é que eu posso dizer? Muito complicada, né? Muito complicada. Porque Jesus aqui, ele está colocando a questão, né? Que nós seríamos odiados pelo mundo, né? Nós seríamos odiados pelo mundo. Aí eu pergunto para os irmãos, né? Até para mim mesmo, será? Não estou dizendo que a gente ser odiado pelo mundo, quer dizer que nós estamos com Deus sendo odiado, no sentido que fazer falcatruas e coisas erradas, né? Não é isso. É buscar a Deus, é falar com Deus, é viver as boas novas do Evangelho, é viver a presença de Deus na sua vida, é viver a graça do Senhor sendo manifestada em nós. E através disso, de não se compactuar, de não aceitar certas coisas, de não se envolver em certas conversas, de não dar risada com certas piadas, de não estar em determinados grupos de WhatsApp, de não frequentar certas páginas da internet, isso vai trazer o ódio do mundo para conosco. Porque a gente não vai se assemelhar com o pecado, com as coisas mundanas. Porque quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia diz o quê? Sobre o pecado, sobre a iniquidade. Então aqui nós vemos que odiados pelo mundo, né? A gente vê que assemelha a isso. As pessoas não querem fazer aquilo que o mundo faz, não querem praticar aquilo que o mundo pratica. Então, às vezes, tem pessoas que não gostam de nós pelo fato de da forma que nós falamos, da forma que nós procedemos, da forma que nós encaramos a realidade dos outros. Tem pessoas que não gostam, irmão. Você fala de Deus, não é questão que você vai ficar falando de Deus, a pessoa enche o saco, me odeia porque eu falo de Jesus, eu fico pregando. Irmãos, nós não temos que pregar somente com palavras, nós temos que pregar muito mais com atitude e testemunho. Porque a pessoa nos odeia muitas vezes quando a gente vai fazer uma piada sem graça, uma piada de cunho, vamos dizer assim, de prostituição, e a gente não vai dar risada. Ou vai querer compartilhar para nós alguma coisa e você fala, não, eu não quero. Ou vai querer mostrar alguma coisa que a gente sabe que é pecado e a gente fala, não, eu não quero. Então isso também traz o ódio do mundo para conosco. Não queira ser aplaudido pelo mundo. Esteja aplaudido pelo mundo, sim.
pela infinita vontade de Deus que vinha se manifestar na nossa vida. E aí será aplaudido no mundo no sentido do quê? Olha, ele é um homem de Deus. Olha, ela é uma mulher de Deus. Realmente é uma pessoa íntegra que faz a vontade do seu Deus, no caso, né? E conheceram e teu nome. Foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi sendo conhecido pelos homens que estavam sendo alvos da intercessão naquele momento. Então, nós conhecemos a Deus através de Jesus. Nós vemos o povo do Antigo Testamento tinha medo de Deus, não queria se aproximar de Deus em muitos momentos. Mas hoje nós vemos que a morte de Jesus nos trouxe essa proximidade para com Deus, muito mais próximo do que era o povo do Antigo Testamento. Porque agora nós não precisamos de sacrifício, não precisamos esperar um dia, um ano para o dia da expiação para alcançarmos o perdão de Deus. Não, nós podemos alcançar mediante o nosso pecado naquele momento. Se nós nos arrependermos, nós alcançamos o quê? O perdão de Deus. Então, conhecerão o teu nome seria se aprofundar nas coisas de Deus, nós vamos conhecer as misericórdias do Senhor, nós vamos estar na presença de Deus. Isso é uma questão também de conhecerão o teu nome. E a parte 3, a obra continua. Em certo momento, Jesus, dando as instruções finais aos discípulos, falou acerca da frutificação do cristão. Não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. Então Jesus, ele não quer que a gente venha guardar para nós esse evangelho. Nós temos que frutificar, nós temos que falar, nós temos que dar bons exemplos, nós temos que levar esse evangelho, seja com palavras, seja com atitude, seja com exemplo, seja com testemunho. Nós temos que levar esta palavra ao próximo. Claro, meus irmãos, eu acredito naquela questão de prega o evangelho, se possível, use palavras. Não é questão de pregar o evangelho, se possível, use palavras, que você vai ser agente secreto dentro da empresa, onde você convive, vive. Mas a questão é que a oportunidade que nós temos que falar do amor de Deus, que nós temos que pronunciar a nossa fé, nós temos que falar, porque tem brechas e brechas, meus irmãos, em conversas e não sei o que, e blá blá blá. Nós podemos colocar a nossa fé. E as pessoas vão saber que nós somos crentes, e aí vão ficar mais de olho ainda em nós, para saber, será que ele é crente mesmo? Vamos ver se ele é crente igual fulano de tal, e vai começar a nos comparar com outras pessoas. Então, nós temos que o quê? Que permanecer na presença de Deus e continuar servindo a Deus. Amém? Nossa conclusão. Na oração sacerdotal, Jesus intercede por si mesmo, por seus discípulos e pelos crentes que viriam a se converter em tempos futuros. É um dos momentos mais difíceis em seu ministério na terra. O sacrifício da cruz se aproximava, a prisão estava a poucos momentos de ocorrer e o mestre tinha ainda alguns minutos para buscar com ardor as forças que seriam necessárias para tal desafio. São palavras que nos dão ânimo e nos fortalecem até os dias atuais. Obrigado, Jesus, pela sua oração, pela preocupação que ele tinha com a humanidade. Não somente a humanidade daquele momento, mas também toda a humanidade que se seguiria após a sua morte. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.